Recording is on. Boa noite. Então, esse é o terceiro tempo de uma série de debates que Itamar Lages, professor da UPE, membro do SEBS, topou fazer com a gente aqui, de modo muito generoso. Tem sido segundas-feiras à noite, ou melhor, tem sido noites de segunda-feira muito agradáveis, noites que têm aquecido o coração. E aí vamos, então, dar prosseguimento. Itamar, a telinha é toda tua e nossos corações que você conquista muito facilmente. Boa noite, pessoas queridas, pessoas do projeto Convida. Ter o Convida aqui e estar no Convida tem sido muito gratificante para mim. Sabia que eu vim hoje para este encontro sentindo saudade. Como eu sou, em termos de mapa astral, muito água, aí esse sentimento ele já vem me tomando. Porque interessante, né? Como a distância não foi impedimento para estarmos juntos e muito juntos. E isso tem sido muito gratificante. Por isso que eu penso que a gente, e eu particularmente, esteja com saudade desse momento. E aqui a gente agora fazendo um fechamento desse momento que desses momentos que a gente veio trabalhando. A gente começou no primeiro encontro, continuou no segundo, e ainda nesse terceiro a gente toca no ponto que diz respeito à análise de conjuntura. A gente entendeu que a análise de conjuntura ela tem 5 dimensões analíticas, não é? Para se fazer uma análise de conjuntura, você precisa entender os acontecimentos que disparam essa análise, em que cenários desses acontecimentos estão se dando, quem são os atores, quais as relações de forças que estão postas e como está se dando o processo de relação entre a estrutura e a conjuntura. Nesse pequeno livro, aqui, muito bom, de Herbert de Souza, nosso querido Betinho. Isso está explícito de uma maneira maravilhosa. Aquilo que Karl Marx escreve no 18 Brumário, de maneira intensa e densa, Betinho consegue traduzir num livro pequeno, todavia muito fiel ao autor, e além de ser fiel, ele coloca as suas contribuições. E as contribuições estão justamente nesse ponto que nós iremos tratar aqui. Ainda na primeira apresentação que fizemos, a gente fez uma análise de conjuntura, tendo o SUS como foco, né? E com isso a gente disse que está entendendo. Eu disse para vocês, né, o meu entendimento de que o SUS, principalmente nesse momento, especialmente nesse momento, não obstante a importância do SUS nesse processo de salvar vidas atingidas pela Covid, mas o SUS está sendo desmontado, assim, francamente, pelos militares. Nesse momento, pelos militares. É um processo extremamente doloroso.
Aí, no segundo momento, a gente discutiu um pouquinho sobre a importância da atenção básica, passando pelo modelo de saúde da família, a importância da saúde da família, capilarizando tanto a atenção básica em particular, quanto o SUS como um todo. Foi muito empolgante ouvir Fátima falar de uma experiência dela aí em Petrolina, como ela contribuiu implantando equipes. Isso foi muito, 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 muito importante. E a gente viu que a atenção básica, nesse momento, ela foi em muito esvaziada. Essa mesma atenção básica que ali por volta, essa atenção primária à saúde, que ali por volta de 1991, quando o Pax foi criado, ela começou a se expandir e se capilarizar, indo para as periferias e para as áreas rurais. Aliás, esse foi o depoimento de Fátima. A mesma pessoa, ela, teve experiências tanto no mundo urbano quanto no mundo rural. E aí a gente viu da importância tanto da equipe básica de PSF, quanto da equipe do NASF, no sentido de tornar cada vez mais resolutivo o serviço praticado na atenção primária à saúde. E a gente entendeu essa potência muito grande que é a atenção básica, a atenção primária à saúde, não é? Não obstante todas as dificuldades que acontecem. E, repetindo, essa mesma atenção primária que nesse exato momento está sendo esvaziada, está sendo sucateada. E aí a gente volta agora, pega aquele instrumental teórico que Marx nos ensinou, que é a análise de conjuntura, e vai para as contribuições que estão muito bem sistematizadas aqui nesse pequeno livro. Como se faz análise de conjuntura? E a pergunta é: que estratégias a gente deve montar, elaborar e utilizar para resistir ao ataque e também atacar? O que a gente faz? Que estratégias a gente usa? É esse momento importante que a gente tem que parar para pensar. E muitas vezes a gente já está fazendo coisas que são estratégicas para o fortalecimento da atenção primária, da atenção do SUS como um todo, e a gente não está percebendo. A gente não notou que essas coisas são importantes de serem feitas e que elas criam resistência. Pois bem, aí uma das coisas que eu gostaria de deixar claro para vocês nesse momento é isso daqui, ó, que Betinho Herbert de Souza, para vocês que são muito, muito, muito jovens, era carinhosamente chamado por todos nós de Betinho. E uma pessoa que ficou também muito conhecida como o irmão de Enfio, por conta de uma música, O Bêbado e o Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. Pois bem, eu acho importante ler uma coisa para vocês aqui na página 17. Ó, as categorias estratégia e tática
são também instrumentos úteis para a análise da ação dos diferentes atores sociais. É possível buscar identificar as linhas gerais de ação, as estratégias empregadas por esses atores sociais para conseguir realizar seus objetivos. Poderíamos definir estratégias como, olha as estratégias: articulação, definição de um conjunto de meios, de forças, de elementos, tendo em vista realizar objetivos gerais ou projetos mais globais que respondem a interesses e objetivos sociais, econômicos e políticos de determinadas forças ou classes sociais. Então, a estratégia pensada nessa perspectiva como um conjunto de relações, articulações para enfrentar um problema extremamente difícil. Muito difícil mesmo. E qual o problema que a gente está enfrentando aqui? No geral, a gente pode dizer o desmonte do SUS. Mas como é que o SUS está sendo desmontado? Atentem. Não é necessariamente na alta complexidade. Não vai ser por aí. Não é necessariamente em certos aspectos dos setores industriais do SUS. Por exemplo, aquele setor que liga a Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Instituto Manguinhos, com o SUS. Não é. Uma prova disso é que o atual governo anunciou, nesta semana, uma colaboração com o governo inglês para a produção de uma vacina, a vacina de Oxford, e quem está autorizado a fazer isso é o laboratório da Fiocruz, né? O secretário executivo disse isso com todas as letras e, de fato, a Fiocruz está envolvida nisso. Então, embora não nos pareça que isso vá resultar em maior potência político e administrativa da Fiocruz, mas parece estar ficando explícito também de que o governo não vai mexer na Fiocruz no sentido de desmontá-la. Todavia, é provável que alguns setores da Fiocruz sejam desestimulados. Pode ser que isso aconteça. Então, por aí a gente vai entendendo algumas coisas importantes. Que SUS vai ficar? Aquele SUS que seja capaz de ser reduzido ao modelo medicalocêntrico, ao modelo biomédico, e que sirva de caminho para estar fomentando as empresas de serviços hospitalares, as empresas que vendem medicamentos, as empresas de insumos hospitalares, como era no passado, quando não existia SUS. Agora, a média complexidade, com suas policlínicas, com suas UPAs, possivelmente isso vai diminuir. Não vai acabar, mas vai diminuir. Agora, a atenção primária à saúde em si, o que a gente vislumbra hoje é que ela possivelmente fique deslocada. Ela não encontre espaço e seja cada vez mais reduzida, quantitativa e qualitativamente. E essa não é uma ação específica desse momento atual desse governo. Lembrem-se que Mandetta fez isso contra o NASF. Lembrem-se que em 2017, ainda no governo Temer, aconteceu aquela política nacional de atenção básica que atingiu os serviços de saúde da família como um todo. Então, essa é um conjunto de medidas, esses são um conjunto de medidas que estão vindo nessa direção. Então, a pergunta é:
ainda tem mais um elemento, me permita acrescentar mais um elemento. Inclusive, eu estava verificando hoje, quando o Ministério da Cidadania, parece que foi ele, da Cidadania, publicou um documento para abrir concorrência para quem quiser cuidar de pessoas que façam uso de álcool, fumo e outras drogas. E quando a gente foi ler, eu e mais 3 pessoas, terminamos entendendo que o espírito que move essa chamada, esse edital, é aquele que continua desconstruindo, por exemplo, a saúde mental na atenção básica, na saúde da família, e tenta desconstruir os CAPs, todos os equipamentos de saúde mental. É isso. Então, a atenção primária pode ser um espaço, um lugar onde os governos se manifestem contra ele. Tornem ele cada vez mais simples, mais reduzido, mais resumido. É isso, é isso. Então, daqui nós temos motivos para montar estratégias, ou, como diz o querido Betinho, definir articulações, meios, forças para realizar projetos. E é nesse sentido que eu penso que a gente pode trabalhar com exemplos. E aqui eu estou vendo que há 10 pessoas nesse encontro, nesse momento. Eu sou uma delas e eu estou falando muito. E daqui a pouco eu vou abrir espaço para vocês me dizerem se estão percebendo alguma estratégia, alguma coisa que está sendo montada em termos de resistência. Vejamos. Eu estou recebendo notícias, por exemplo, inclusive tem um canal no YouTube chamado O SUS nas Ruas. Não sei se vocês já viram esse canal. SUS nas Ruas. Enquanto eu falo aqui, eu estou digitando para vocês procurem e tentando identificar. E identifiquei e vou colocar aqui no chat. Olha, depois vocês dão uma olhadinha nesse material aqui. Ou seja, há muitas pessoas, a partir dos serviços de saúde, procurando reorganizar os serviços para que eles funcionem e dar uma resposta a eles. Porque o silêncio do Ministério da Saúde, desde janeiro, fevereiro, o silêncio com relação à atenção básica, o fato de produzir apenas protocolos biomédicos, giraram nesse sentido. No sentido de falar da menor importância da atenção básica. E aí, quando vocês colocarem esse material, foi uma live, para olhá-la, vocês vão perceber que vários agentes, vários sujeitos estão colocando os serviços de atenção primária para funcionar nessas circunstâncias
e estão dando uma resposta. E o que foi dito nessa circunstância, por vários desses sujeitos, e repetido por eles, é que eles estão colocando o SUS nas ruas. Por exemplo, eu vou dar um dos exemplos aqui de algumas ações. Vocês ouviram falar de uma ação de algumas prefeituras que conseguiram equipamentos de proteção individual para seus agentes comunitários, para eles continuarem visitando as famílias, principalmente aquelas famílias que são mais necessitadas, porque se essas famílias que são muito necessitadas não forem acompanhadas, elas se tornam mais vulneráveis. Vocês ouviram falar, por exemplo, de que a equipe NASF, ela, em vez de fazer, em alguns lugares, eu soube que a equipe NASF, eu sei que a equipe NASF foi posta numa certa disfunção. Por exemplo, os profissionais do NASF ficaram fazendo apenas triagem, apenas monitoramento para verificação de sinais e sintomas, um trabalho de vigilância epidemiológica. Mas houve lugares que as equipes NASF agiram no sentido de que voltassem às comunidades para cuidar das pessoas, para além daquelas coisas específicas do Covid. E eu vou dar um exemplo. Um dos problemas mais sérios que o Covid trouxe, que essa pandemia, né, a Covid trouxe, foram problemas, sofrimentos mentais. De sofrimentos mentais até transtornos mentais menores, até transtornos mentais maiores. E houve quem, a partir da metodologia do NASF, tenha aberto espaço para atender as pessoas. Um desses exemplos, me permitam dizer, e aí eu gosto, já estou dizendo o que é que eu quero ouvir de vocês, viu? O que eu gostaria de ouvir de vocês. Por exemplo, uma amiga querida chamada Sueli Emília, de Garanhuns. Ela coordena a residência multiprofissional em saúde mental. Então, no momento em que as residentes, sob a coordenação dela, não podiam se mexer, indo para CAPS, indo para as unidades de atenção básica, o que foi que ela criou? Um projeto de teleatendimento. E esse projeto, ele se ampliou muito. Sabe aquelas coisas que a pessoa vai fazendo e nem percebe a importância do que está fazendo, ou pelo menos a magnitude do que está fazendo? A importância dessa ação, minha querida Sueli Emília verificou, viu muito. Mas a magnitude dessa importância está para além de garantir aos residentes um espaço onde eles continuassem praticando as atividades de residência em saúde mental. E isso não é pouca coisa, viu? Porque se os residentes deixam de atuar, você tem uma paralisia invadindo o corpo, um corpo de trabalhadores que se orienta pela Política Nacional de Educação Permanente. E essa paralisia afeta a política. E ao afetar a política, favorece aquelas pessoas que depõem contra o SUS. Então, além de fazer com que aqueles residentes pudessem estar num campo de prática, atuando e tendo espaço para se desenvolver,
o que foi que aquele projeto conseguiu criar? Criou uma porta aberta de assistência, de acolhimento às pessoas que estavam precisando, quem quer que fosse. Então, esse projeto continua em operação. E isso foi muito, 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 muito lindo. Foi, não, está sendo muito lindo. Então, qual foi a estratégia usada nesse caso? Uma tecnologia, uma ferramenta tecnológica. Não é? Um meio tecnológico. E qual foi o procedimento desse meio tecnológico? A teleconsulta. E aí o que aconteceu foi o que acontece conosco, por exemplo, fazendo uma live como essa. Sueli, essa residente, aprendendo no processo enquanto construía as atividades. Ora, o Ministério da Saúde contratou empresas, contratou pessoas que cuidam do teleatendimento. E essas pessoas, esses projetos, inclusive, têm atendido alguns municípios pelo Brasil afora. Todavia, a gente, mesmo nos municípios atendidos, essa proposta ela não chega adequadamente a muitos profissionais. E os profissionais vão fazendo isso por conta própria. Então, eu gostaria de pontuar essa atividade. Então, a atividade de teleatendimento feita pela Residência de Saúde Mental de Garanhuns tem sido uma estratégia para superar o imobilismo, para fazer com que as pessoas pudessem ser atendidas e os residentes pudessem trabalhar. Então, de uma vez só, foi uma estratégia de fortalecimento, dizer assim, olha, aqui nesse lugar, nesse espaço, a gente está fazendo alguma coisa para não parar. E há de se lembrar, todos nós devemos nos lembrar disso, que quando a gente coloca um profissional em processo de formação em residência para atuar, quando a gente abre espaço para que pessoas possam ser atendidas, a gente está oportunizando a prática do direito ao trabalho, do direito à atenção à saúde. Consequentemente, nós estamos numa prática de fortalecimento da democracia. Essa não é uma prática apenas de resistência, mas é uma prática também de ataque. Você faz uma proposta e diz, eu vou fazer. Agora eu estou lembrando dos livros de Davi Capistrano, grande antigo sanitarista que inventou o SUS lá em Santos, São Paulo. Ele dizia, nós precisamos de fazejamento. Mais do que ficar construindo plano, que nunca são executados, vamos fazer. Então, o que está acontecendo lá em Garanhuns é isso. Essa é uma... Essa é uma atividade de resistência. Eu posso citar outras para vocês. E me permitam citar aqui exemplos da residência que eu estou fazendo a coordenação. E quero citar aqui um exemplo da turma que está entrando agora, que entrou em março. Olha, que 6 meses difíceis, que primeiro semestre difícil para essa turma. Primeiro porque quando estávamos ali no início de março, que eles estavam tendo aulas preparatórias, já residentes, mas aquelas aulas que
lhes preparam para entrar no território. Então, aconteceu, foi definido, foram definidas as medidas de isolamento social. Pois bem, com isso, a universidade, o campus UPE de Santo Amaro e os demais campos, eles não mais atenderam presencialmente. Assim sendo, a gente ficou se perguntando o que fazer. E aí, pessoas, vocês já imaginaram, na hora que a coisa está acontecendo, você dizer assim, vamos fazer isso. Então é aquela hora que você fecha os olhos, respira profundo e busca toda aquela intuição que é necessária para fazer alguma coisa. E todo mundo fez alguma coisa, né? Me permita citar o que nós fizemos lá na residência de saúde da família do campo, que é uma residência que opera, uma residência constituída por 20 residentes de 10 categorias profissionais. E esses 20 residentes se distribuem assim, 10 deles ficam na zona rural de Caruaru e os outros 10 na zona rural de Garanhuns. E naquele momento, a minha orientação já foi a seguinte: subam para Garanhuns, subam para Caruaru. Não era o momento de fazer isso, mas naquele momento, ali em março, a epidemia não era tão forte, estava muito incipiente, diferente do que estava acontecendo no Recife, e eu orientei para eles: vão para Caruaru e Garanhuns para vocês se aclimatar com os municípios, porque quando a epidemia aumentar nesses lugares, vocês já estão lá. E essa relação com o ambiente, ela favorece. Pois bem, então, como vocês devem saber, agora, em junho, é que a epidemia está está ficando intensa em todo o agreste pernambucano, né? Inclusive em Caruaru e Garanhuns. E Caruaru, particularmente, está sob o decreto de lockdown, né? Pelo prazo de 10 dias. Bom, eu sei que os residentes chegaram lá e sabe aquela coisa desestruturada, sabe aquela coisa que você não sabe exatamente o que fazer, como fazer, porque o próprio município está se reorganizando todo, está se redefinindo, está fazendo outras coisas bem diferentes e todo mundo aprendendo no processo. Pois é. E foi nesse processo aí, e está sendo agora ainda, que tanto em Caruaru como em Garanhuns, nós tomamos algumas decisões. A gente montou 3 projetos, digamos assim, 3 grandes linhas de ação que diz respeito à residência de saúde da família do campo, para atuar nas comunidades. Algumas linhas que já eram operadas antes. Todavia, agora, em vez de você fazer o mesmo processo de ir para a unidade de saúde da família e de lá começar a fazer uma operação, nós fizemos o inverso. Vamos assumir uma microárea, um pequeno território desses, vamos para esse território e lá vamos atuar intensamente. Porque a gente aproveita para se instrumentalizar e, ao mesmo tempo, a gente se torna conhecido da comunidade e vai operando a partir da comunidade. Estão percebendo que estratégia é essa? Para não se render ao imobilismo, é uma estratégia de se articular diretamente com a comunidade e, ao fazer isso, receber a demanda diretamente dela, em vez de ir pelos lugares já formalmente estabelecidos. Você imaginou? E assim estamos com 11 residentes em Caruaru, 9 em Garanhuns, ouvindo diretamente a comunidade e criando possibilidades
de ação com essas comunidades através de 3 grandes ações. Como nós somos residência de saúde da família do campo, que seguia pela política dos povos do campo, floresta e água, então a gente opera em 3 projetos. Um que a gente chama de autonomia quilombola, visto que nos 2 municípios nós temos quilombos, o de Garanhuns se chama Caluete, o de Caruaru chama-se Serra Verde. Então, esse autonomia quilombola é um verdadeiro lugar por onde passam todas as ações de saúde que o PSF faria nas suas circunstâncias não é de isolamento social. Então, mas também é por esse caminho que a gente está fazendo projetos importantíssimos. Por exemplo, em Caruaru, tentando operar um trabalho junto com as pessoas que de suas casas, trabalhando nas suas casas, não puderam parar os trabalhos e trabalham de maneira muito precária, e a grande maioria dessas pessoas são mulheres, pessoas que operam na produção de roupas jeans. Ou seja, aquela zona rural que ela tem sido uma extensão das fábricas, e as fábricas são levadas para dentro das casas dessas pessoas, e essas pessoas recebem por produção mínima. Recebem o mínimo pela muita produção que realiza. Por exemplo, quanto custa para botar um fechiclé? 20 centavos. Quanto custa a produção para fazer a bainha de uma calça? 15 centavos. E assim por diante. Então, muitas dessas pessoas têm que operar, sabe? Aquela coisa de centenas de roupas para dar 200, 300, 400 reais. Então, de uma certa maneira, aquele trabalho antigo que era operado muito por homens, de cortar cana e ter que cortar milhares de quilos de cana, hoje o objeto está modificado, pelo menos nesse lugar, em Caruaru, pela produção de confecção de tecido. Então, em muitos lugares desse país, daqui de Pernambuco e do país, quando a gente está usando calça jeans comprada em alguma dessas grandes empresas dos shops, a gente possivelmente está usando uma roupa que foi fabricada por alguma dessas pessoas que operou o seu trabalho de maneira extremamente precária. E as empresas compraram esses produtos e revenderam e colocaram uma marca ali e produziram de maneira gigante. E essas pessoas estão, nesse momento, no projeto Autonomia Quilombola, recebendo a assistência diretamente nas suas casas. E aí, muitas delas têm dito para os residentes: a gente não imaginava que pudesse estar recebendo essa assistência agora. A própria Secretaria de Caruaru está assim, encantada, dando um maior apoio. Em Garanhuns, o projeto é também muito ousado. O centro de convivência familiar está fechado. Chegamos lá, está fechado. E agora, a partir das demandas das mulheres da comunidade, estamos num processo de reabrir esse centro de convivência familiar e todas as ações. Então, é um projeto grande que envolve todos os residentes e eles estão operando num contato direto com a comunidade a partir de um referencial teórico paulo freiriano, que eu tenho insistido muito e estudado muito junto com eles, não é? Eles e elas. E esse referencial que Paulo Freire chama de círculo de cultura. E os 2 outros projetos, um deles é chamado de Farmácia Viva,
É interessante ver como a comunidade está se envolvendo na identificação de produtos vegetais que ela mesma usa e que agora ela vai cultivar de maneira sistemática junto com alguns residentes, principalmente aqueles que são formados em farmácia e estão lá no campo fazendo isso. E o outro projeto é um que apela, que se dirige, que se volta para questões da subjetividade quilombola, portanto negra, portanto uma subjetividade que também é religiosa, que é o projeto que nós denominamos em Yorubá, chamado Itoju Ilera Loko, que traduzido para o português significa cuidados primários de saúde. Com esse projeto, por exemplo, que no momento as pessoas ficam um pouquinho reticentes, se perguntando se é um momento de prática religiosa. Aí quando elas vão entendendo, aquilo vai mexendo com elas, sabe? Vai mexendo com elas e vai trabalhando uma coisa que é extremamente importante. Quem sou eu nesse pedaço e o que é que eu posso fazer aqui? Olha, esse projeto está no seu nascedouro. Nesta semana, a turma de Caruaru vai fazer uma reunião com o grupo dirigente da Coordenação de Articulação Estadual Quilombola. Porque nesse pouco tempo já surgiram demandas para a melhoria das condições do quilombo lá em Caruaru e, ao mesmo tempo, algumas pessoas começaram a se questionar. É lindo ver esses depoimentos. Por que será que nós não queríamos ser quilombolas? A gente, sendo quilombola, a gente negou a si mesmo. Aí, um pouco antes de começar essa reunião aqui com vocês, esse momento maravilhoso que tem me trazido tanto bem, uma residente que é psicóloga, ela estava me dizendo: professor, eu estou muito afetada. E é sobre isso que eu quero escrever. As narrativas que em algum momento foram cortadas, foram rompidas, estão sendo refeitas e produzindo sentido. Sabe o que é uma pessoa que olhava para si e se achava feia? E se achava feia porque o outro diz que ser negro, ter o nariz de tal forma, ter o cabelo de tal forma é uma coisa feia. E agora as pessoas estão começando a se empoderar. Sabe o que é a pessoa negar sua própria identidade e agora está num processo de mudança dessa maneira de pensar, a sua estrutura interna. Se eu fosse falar aqui numa perspectiva religiosa, eu diria aqueles efeitos malignos que lhe assaltaram, que lhe moldaram a cabeça e o pensamento, estão começando a ser expulsos. Posso dizer de outra forma ainda, não é? Aquela baixa estima que o mundo social lhes imprimiu está sendo modificada. Isso é muito, 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 muito importante. Agora, eu acho que o grande achado que nós tivemos pela residência nesses dias foi o seguinte. A gente começou a se articular com os grupos de movimentos sociais que estão fazendo atividades política e de solidariedade. E essa articulação, olhe para aí, articulação é uma estratégia.
está beneficiando tantos grupos que nós estamos contribuindo com eles, como nós mesmos da residência estamos sendo beneficiados. De quem eu estou falando? Deixa eu dizer isso com bem clareza. Estou falando aqui de um projeto que, nesses 3 meses, está se modificando e se fortalecendo. Um projeto iniciado originalmente pelo MST e uns poucos movimentos. MST, Marcha Mundial de Mulheres, o SEBS, do qual eu participo também, começou nesse movimento, um movimento que se concentrou inicialmente no Recife, lá no Armazém do Campo, que é uma unidade do MST no mundo urbano, e depois se expandiu para Caruaru, uma ação chamada Marmitas Solidárias. Esse movimento essa ação rapidamente ganhou simpatia, apoio e patrocínio, digamos assim, da Arquidiocese de Recife e Olinda, que potencializou em muito a ação. Então, lá mesmo, dentro do Armazém do Campo, no Recife, eram produzidas comidas, muita comida. Essas comidas eram colocadas em marmitas descartáveis e, num determinado horário, as pessoas que vivem, que trabalham na rua, que estão ali, aqueles camelôs que, por conta da epidemia, continuaram trabalhando, mas o público diminuiu bastante, e essas pessoas não podiam sair da rua. Aquelas que já viviam na rua, então tiveram um momento para receber alimento. Olha, é claro que isso foi uma ação extremamente importante. Quem olha por um determinado lugar, diz assim, mas isso é assistencialismo. Assistencialismo, não é? Agora, se você olhar por outra perspectiva da análise de conjuntura, você enxerga de outra maneira. Essa ação foi realizada a partir de março. E em março deste ano, quando a epidemia começou a pegar forte no Brasil, o atual presidente da República chamava a Covid de gripezinha, escarneceu das mortes e orientava o tempo todo que as pessoas deveriam voltar ao trabalho. Essa foi uma pressão tão grande, tão intensa, que muitos dos aliados do presidente foram para as ruas, no Recife, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, dizendo que as pessoas eram preguiçosas e que não queriam trabalhar. O presidente começou a ter um discurso de que todo mundo pegaria a doença, e porque pegaria a doença era melhor todo mundo conviver, só proteger mesmo dentro de casa as pessoas idosas e conviver com a doença e continuar trabalhando. O cuidado todo do presidente, e principalmente do ministro da Fazenda, é de que o Estado brasileiro, olha para mim, sem bater os olhos, o Estado brasileiro pudesse manter todas as reservas de dinheiro e não repassar nenhum benefício para a população que no momento estava perdendo sua possibilidade de trabalho. E esse movimento do presidente, do ministro da Fazenda, foi um movimento que, inclusive, encontrou, naquele momento, oposição do ministro da Saúde da época, Mandetta, e ficou evidente ali naquela guerra de poder dentro do próprio governo que o presidente da República e o ministro da Fazenda estavam numa orientação política. Olhem para mim, que eu vou usar agora um termo do grande pensador decolonial, Achilles Mbembe. O governo brasileiro assumiu
claramente uma ação necropolítica. Medidas de morte. Medidas de morte. A tal ponto que, quando, num determinado momento, um repórter perguntou ao presidente: estamos com 10 mil mortes, o que é que o senhor acha? Aí ele responde: e daí? No outro momento, ele disse que ia criar, ia fazer um churrasco no final de semana. E passou vários finais de semana saindo às ruas, provocando aglomeração, enquanto as mortes aumentavam. E hoje a gente já está em mais de 50 mil, bem mais de 50 mil mortes, né? Uns 53, quase 54 mil mortes. E quando você olha para a ação do presidente, do ministro da Fazenda, 57 mil mortes, né, Bárbara? É triste. E a gente lamenta cada uma dessas mortes e a gente chora junto com cada pessoa cujo parente morreu aí, né? Aí quando a gente olha para essa atitude do presidente da República, do Ministério da Fazenda, quando a gente olha para a atitude, a prática necropolítica do governo, então aquela ação desenvolvida pelo MST, pela Arquidiocese de Olinda e Recife, pelo SEBS e tantos outros, não foi uma ação de assistencialismo, foi uma ação de solidariedade. Tá certo? Então, obviamente, nós estamos ali também fazendo formação política. Mas a formação política não se dá em troca do alimento. Você primeiro dá o alimento à pessoa, para que a pessoa sacie, mate sua fome e continue na luta dela que ela tem que fazer, que ela tenha que fazer. Mas foi uma ação solidária. Aí, junto com essa ação da marmita solidária, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma outra ação de fabricar máscaras de pano para as pessoas que vivem na rua. Então foi uma ação intensa de pessoas fabricando, costurando e distribuindo máscaras. Aí daqui a pouco, aí se viu que havia espaço para mais coisas. Então, havia um projeto sendo desenvolvido chamado Projeto Cineclube, que eu mesmo sou uma das pessoas que coordenavam um desses projetos. Aqui no bairro onde eu moro, na Várzea, numa comunidade chamada Sétimo Campos. E com a epidemia, isso parou. Então a gente viu naquele lugar um espaço maravilhoso de trazer aquela ação desenvolvida no armazém do campo para dentro de uma comunidade. E o que foi que a gente fez? Inspirado em ações que vocês devem ter visto em reportagens, principalmente nas reportagens das TVs progressistas, né, que a gente pega pela internet, notebook, nos smartphones. Essas comunidades como Paraisópolis e vários morros e favelas, não é? Então, que a população começou a cuidar de si mesma, começou a fazer um trabalho de vigilância da saúde, começou a captar, conseguir alimentos para si mesma, começar a cuidar um cuidando do outro. Aí, movido por isso, e a nível nacional, o MST começou a criar um movimento chamado Periferia Viva, aí nós também, consequentemente, já fizemos esse mesmo movimento. Então, eu posso falar, inclusive, por esse que eu estou cuidando, ajudando a cuidar, que é aqui perto da minha casa, numa localidade que é um quilombo urbano chamado Sétimo Campos. Uma comunidade de 350 pessoas, a maioria delas teve Covid, ainda bem que foi Covid leve, ninguém se perdeu,
teve pessoas com sintomas mais graves, e aí a gente conseguiu, num dado momento, vejam que coisa importante, a gente conseguiu mobilizar a aquisição de 3.000 quilos de alimentos. Ao mesmo tempo que a gente pegou aqueles alimentos, a gente perguntou à comunidade, que ofereceu 12 pessoas para que elas pudessem ser agentes populares de saúde, ou seja, elas mesmas recebendo orientações de professores da academia, de professores universitários, dando orientações simples e vigiando no sentido de cuidar da saúde das pessoas. Olha que isso foi um movimento, um rebuliço dentro da comunidade. Foi tanto que a quantidade de alimentos para essa comunidade ele sobrou. E essa sobra, então a gente guardou numa determinada casa da própria comunidade, que ficou operando, funcionando como uma espécie de banco de alimentos. Então, quando alguém não voltou a trabalhar, ou mesmo voltando a trabalhar, não recebeu o salário, e está faltando alguma coisa, aí ia lá no banco, se identificava e pegava algum dos alimentos. E essa casa também ficou como referência para receber alimentos. Preste atenção, há uma coisa importante aí. Simultaneamente, a Universidade Federal de Pernambuco, através dos cursos de ciências de serviço social e de geografia, enveredou profundamente nesse projeto. E os estudantes e professores já começaram a fazer várias ações, várias atividades muito típicas de extensão universitária. E não parou aí. A unidade de saúde da família da Várzea também se sentiu traída e colou esforço junto com a comunidade. Estão percebendo o que eu estou dizendo? Estratégias. E o que são estratégias? É isso que Betinho está ensinando aqui. Estratégias são meios, tecnologias, são relações, são articulações que a gente monta, olhe para mim, sobretudo para não ficar isolado, para que os problemas que nos ataquem não nos deixem assim, ai meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho o que fazer, eu estou só. Porque problemas como esses, pessoas, não se resolvem só. Não se resolve só. Então, a gente chegou no momento que eu continuo entendendo com muita clareza de que as forças golpistas movidas pelo atual governo federal continuam muito intensas e fortes e podem dar, sim, um golpe fascista. É claro que depois dos últimos acontecimentos, tal qual a prisão daquele senhor Queiroz, não é? Então houve um certo arrefecimento. Agora, essa semana agora, aquelas declarações onde a falta de caráter do indicado para o Ministério da Educação ficou muito evidente. Essa é uma coisa também que está fragilizando o governo, porque o ministro anterior já estava na iminência de ser preso e terminou rapidamente indo embora para os Estados Unidos. Então, todas essas coisas fragilizam, preste atenção, fragilizaram, mas não retiraram do governo a força militar, a força policial e a força política. Visto que, diferente do que ele disse no início, agora ele chamou para si vários políticos para ocupar cargos, inclusive recriou cargos que ele tinha dito que eram desnecessários, para que esses cargos não têm que necessariamente funcionar a serviço do povo, mas a serviço do capital. É claro que esse governo continua muito forte e pode dar o golpe. Mas também tem uma coisa tão importante, pessoas. Olha, exemplos maravilhosos que eu tenho visto
com serviço de assistência social, com serviço de atenção primária à saúde. Experiências maravilhosas que têm acontecido por esse país inteiro. Claro, pontuais, muito pontuais. Como hoje pela manhã, um colega de Brasília, Rubem, estava me falando, não é, de um pequeno grupo que montou e está fazendo a mediação entre um assentamento do MST e populações da Ceilândia, lá em Brasília, para que eles recebam alimentos, porque eles estão, porque aquela população está passando necessidades, né, sofrendo necessidades intensas. Então, há quem esteja reagindo, há quem não se ficou preso, há quem não ficou imobilizado e está, me permitam dizer isso para vocês, fazendo da democracia um substantivo vivo, muito vivo. Ah, queridos e queridas, estratégias é isso. Você olhar para toda aquela coisa que está acontecendo contra e dizer assim, como é que eu vou me organizar, como é que eu vou montar uma resistência, uma reação, como é que eu vou agir para não ficar imobilizada. E essas são expectativas que a gente tem. E aqui eu estou trazendo para vocês algumas que são do meu conhecimento e muitas outras devem estar acontecendo. Mas eu trouxe para vocês aquelas que dizem respeito aos movimentos populares guiados por movimentos sociais, à universidade, setores acadêmicos, não é? E aquelas ligadas aos serviços de assistência à saúde, principalmente na atenção primária, e serviços de assistência social. Oh, queridos e queridas, olhando aqui esse relógio passando, eu não sei exatamente quanto tempo eu já falei, mas ali está marcando como se fosse 1h, 54 minutos e 9 segundos. Eu acho que está no momento de eu parar um pouco para a gente conversar. Para que vocês também me digam um pouquinho assim, ó. Você conheceu, você conhece, você viu. Olha para mim. Você viu, você está testemunhando alguma atividade que algum grupo de pessoas que está fazendo algo para não se deixar imobilizar pela atual situação e está fazendo isso em defesa da solidariedade, em defesa da vida, em defesa da política, porque isso que o governo federal está fazendo é uma antipolítica, viu? Mas há grupos que estão fazendo isso em defesa da política dos direitos humanos, tá certo? Estão se insurgindo. Você está conhecendo? Você viu alguma coisa desse gênero? Você está participando de alguma coisa assim? Eu quero parar um pouquinho. Gostaria de ouvir vocês. Será que vocês podem conversar comigo um pouquinho? Abrir suas câmeras e dizer assim, falar se está ou não está, ou se está com vontade de fazer isso. Onde é que a coisa está acontecendo? Que estratégias de resistência e luta a gente está vivenciando? Fechei meu microfone. Olha lá. Eu sei que isso é muito denso para a gente, num momento assim, já ir falando. Mas tenta. Bom, Itamar, enquanto a gente espera, né, o movimento do grupo, só contextualizando, né, a gente tem aqui algumas pessoas envolvidas com residência, né, programas de residência, mais especificamente a residência de saúde mental. Tem gente que está vinculada ao PET Saúde, né?
tem uma pessoa que é muito próxima dessa vivência e dessa força do SUS, que é a Érica, e que agora está no contexto da educação no IFE, né? E, inclusive, numa perspectiva aí de articular conceitos de saúde e de educação. Então, acho que a gente tem uma turma aqui que pode trazer várias experiências e até compartilhar também esses desejos, como você perguntou, né? De fazer mais. Sistematicamente, essa análise tem sido feita, né? De que no momento inicial o susto foi muito grande quando chegou essa pandemia. E aí isso levou um tempo, né? Eu lembro que no primeiro mês, assim, foi 16 de março que se decretou o isolamento. Na primeira semana, eu parecia uma barata tonta aqui dentro de casa, sabe? Sem conseguir acreditar direito que aquilo estava se passando, que danada era aquilo. E acho que já se passaram mais semanas, nossa, são muitos dias, né? Já. E os movimentos de saída do susto, acho que são variados, né? Então, seria bem bom ouvir as pessoas. Vamos ver se alguém já topa falar. Tá todo mundo quietinho. Termina que eu vou falar algumas coisas. Vamos bater esse papo. Eu gostei demais de ouvir tuas experiências, né? De ouvir desses movimentos. Eu tive chance de bater um papo rapidinho com Sueli, porque naquele período inicial de susto, né, eu soube, vi a notícia, né, do teleatendimento pelos residentes, pelas residentes, e achei aquilo incrível, né? E estou envolvida aqui com a residência de saúde mental e pet saúde. E acho que os movimentos de recriação e de reinvenção estão em curso, né? A residência de saúde mental, por exemplo, segue aí. Residentes estão nos serviços, ajudando a recriar essas práticas. E o PET Saúde também se deparou com isso, né? De não conseguir ir mais para as unidades básicas. E o movimento agora é justamente de fazer imersões virtuais, imagina você. Porque a gente sabe que as pessoas estão precisando, as equipes estão precisando desse apoio, né? E tem sido muito interessante experimentar essas outras formas. Lá eu estou junto com um grupo de pet saúde que está em um município a 100 quilômetros daqui, que é Santa Maria da Boa Vista, e a gente estava com prática, com aproximação, com produção de vínculos já há uns meses, em 3 unidades básicas, esquentando para dar continuidade, entrando no segundo ano do projeto, e de repente esse tsunami, né? Então a gente foi percebendo a importância, primeiro, de a gente se reconectar, né, o grupo PET Saúde, e daí também partir para encontrar esses profissionais, dizer, olha, a gente está junto, a gente está perto, vamos ver o que é que a gente consegue fazer conjuntamente, né? E tem sido uma experiência bem intensa, eu diria, né? Porque como eu me constituí profissionalmente no campo da saúde mental, a gente sempre destaca a necessidade de reinventar os modos de atuação, os modos de fazer clínica.
E agora isso é tão imperativo, né? E isso faz tanto sentido. Agora eu estou com muita vontade de ouvir o povo também, Tamar, porque eu me senti provocada por várias questões que você trouxe. Aliás, está tudo reverberando aqui desde a primeira vez que a gente se encontrou. Eu fiquei fazendo anotação. Então vamos ver. Acho que eu vou me arriscar um pouquinho. Posso? Boa noite, gente. Só complementando um pouco o que a Bárbara trouxe do Pet Saúde, né, da experiência da gente que está no município afastado, que está tentando implementar as imersões online. Que a gente tem alguns desafios, como dificuldade de conexão de internet na unidade, de pessoas também da equipe que não estão na unidade em si, como ACS, de realizar essa conexão, mas é algo que a gente está querendo construir. A gente já teve imersão online em uma das unidades e vai tentar também nas outras. Itamar provocou também para as atividades de solidariedade aqui na região. A gente em Petrolina, a gente sabe que também tem o Mãos Solidárias aqui, que é algo semelhante a Marmitas Solidárias que Itamar trouxe. E falando um pouco na saúde, eu vi no serviço de saúde, mais especificamente, eu vi algumas iniciativas também de teleconsulta para visita domiciliar, acompanhamento de pacientes crônicos que não podiam ficar sem acompanhamento e que é uma estratégia também para as zonas, para a zona rural, que muitas vezes tem localidades remotas que precisam de atendimento e que a teleconsulta, alguns profissionais estão trazendo como alternativa a isso, que a gente tem que estar distante, em distanciamento, mas que tem se conseguido. Eu também vi que algumas unidades aqui também de Petrolina fizeram a Rádio Zap, que é utilizar o WhatsApp para levar informações à comunidade do seu território, né? Eu não sei direito a comunidade ao certo, é um dos projetos irrigados aqui da região, em que a equipe fez numa forma de difundir informações, de trazer alguns debates com a comunidade. São áudios curtos e que são veiculados pelo WhatsApp da própria equipe, que algumas equipes, inclusive, estão trabalhando para fazer seus WhatsApps, para melhorar a comunicação com os usuários dos serviços, do território. Ai, que coisa linda, tá vendo? Eu fico imaginando, minha querida Bárbara, você antes disse, você fez assim um desenho, né? Uma espécie de cartografia simples, dizendo as pessoas que estão envolvidas. Se a gente pegar essas experiências todas, como a que essa pessoa falou, como é o nome da pessoa que falou? Como é seu nome, Desculpa, eu nem me apresentei. É uma má educação minha que acontece. Eu sou o Leonardo, Pet Saúde, estudando medicina da Univasf. Léo, querido. Como Inclusive, lembro de você do Congressol. Sim, querido, sim, muito obrigado. Aí, em algum momento, Bárbara. Bárbara, deixa eu te provocar para outra coisa, querida, a você e a essas pessoas queridas. Escrever essas pequenas experiências. Porque, em algum momento, então, a epidemia vai cessar totalmente e a gente volta a se aglomerar em salas de aula, nisso, naquilo, não é? Aí, Leonardo, escuta isso que eu estou dizendo, viu, Léo? Aí faz um mural dessas coisas e bota assim: durante a epidemia, nós tentamos não parar. Nós tentamos não nos imobilizar. Diz alguma coisa. É preciso que isso fique marcado como um monumento, sabe? Porque essas coisas, elas têm um efeito muito importante na nossa subjetividade. Elas não podem ser esquecidas, tá certo?
A gente fez um pouco, a gente tentou e não conseguiu, mas a gente tentou entrar numa ação de solidariedade, a gente tentou entrar numa ação de apoio ao sistema de saúde, a gente, sabe, coloca isso, faz um grande mural, faz uma mística para celebrar isso, faz uma mística maravilhosa, tá certo? Ah, tudo bem, quem mais quer falar? Vai, fala, eu gosto. Tan, será que você não toparia falar da experiência da residência de saúde mental que tem sido tão rica? Você toparia? Tan tá por aí. Porque, boa noite. Você topa? Os projetos de matriciamento, né? O processo de educação permanente junto às equipes dos CAPs, eu acho que tem sido tudo tão rico. Sim, deixa eu só me apresentar. Eu sou Tâmara, estou como residente de saúde mental aqui na Univasf. No contexto da residência, a gente tem tido algumas propostas, né? Tem um projeto de matriciamento na relação mesmo aqui com o município de Petrolina. É importante pontuar, eu acho que a gente tem 2 cenários, né? Tem Juazeiro e Petrolina. Na relação com Petrolina, a gente está com 2 projetos de matriciamento. Um projeto de matriciamento com algumas unidades de saúde daqui de Petrolina, que tem também residentes de saúde de medicina e comunidade. E a ideia é também matriciar, né, e discutir alguns casos de saúde mental na relação com esse contexto de pandemia. Do mesmo modo, a gente também está com um projeto de matriciamento com alguns municípios menores, aqui da 8ª GE, são 5 municípios. E aí a gente se dividiu em alguns grupos, e cada grupo, né, está na relação com 2 municípios, um município, para pensar quais estratégias e como que a residência pode estar contribuindo, né, para pensar projetos de cuidado, tanto na relação com usuários, quanto para profissionais de saúde também que estão na linha de frente da Covid. E aí tem sido experiências que estão engatinhando aí, né? A gente encontra alguns desafios também acho que uma certa resistência ainda, mas que o vínculo ele já está sendo estabelecido e eu acho que tem muita potência aí para surgir, né? Aqui no município de Petrolina, a gente tem uma situação mais tranquila em relação à saúde mental, no período agora desse período de pandemia, né? Os serviços estão conseguindo se organizar, estão funcionando, né, a todo vapor. Inclusive, alguns profissionais de serviços que estão fechados, como policlínica no momento, foram encaminhados para a NASF, para poder potencializar as ações do NASF. Já em Juazeiro, por exemplo, a gente já tem um contexto um pouco diferente, e aí lá no último mês ocorreram algumas mudanças que a gente está compreendendo, né, como um certo retrocesso e como um certo desinvestimento na saúde mental do município. E aí a gente tem também tentado apoiar, né, os serviços de saúde nesse sentido. Então, no momento, a gente tem apoiado um serviço com alguns espaços formativos para discutir sobre atenção à pessoa em situação de crise, né, tendo em vista que, nesse momento, as situações de crise estão aumentando muito por conta do contexto de pandemia. E aí tem sido também um espaço muito bacana de poder utilizar a mesma ferramenta da educação permanente para poder dialogar, refazer, repensar a prática. Eu fico pensando que, nesse momento, tem uma frase que eu acho que a gente está repetindo muito, que é que a pandemia ela não pode se tornar uma barreira para o acesso ao cuidado, né? E aí, às vezes, a gente percebe, né, que isso acaba acontecendo em alguns lugares, ou alguns serviços de saúde mental, por exemplo, não querem fazer visita domiciliar, ou não querem fazer algumas atividades sempre na justificativa do corona, da Covid.
E aí aqui na residência a gente tem defendido muito, né? Que os serviços eles precisam funcionar, que a RAPS precisa estar de porta aberta, os CAPs precisam estar de porta aberta, e que a Covid não pode ser, né, justificativa para as barreiras. Acho que é um pouco desse cenário assim, que a gente está vivenciando aqui na residência. Érica, não é? Tâmara. Tâmara. Vê, aí Tâmara faz. São coisas pequenas ainda, incipientes. Vê, Tâmara, num momento como esse que a gente está, imagina essa coisinha pequena, ainda informe, irregular que está sendo feita, e tire ela e coloque no lugar dela nada. Um copo cheio de vazio, minha amiga. Vamos pegar essa última fala tua? Você disse, em Juazeiro está acontecendo algumas coisas que nós estamos entendendo como retrocesso. Aí você está indo lá e fazendo algumas discussões, vocês estão indo lá fazendo algumas discussões sobre como cuidar de pessoas em situação de crise. Parece ser simples demais. Parece e é. Vamos assumir que é. Agora tire essa ação, meu amor. Na hora que você tira essa ação, o que é que fica no lugar? O que é que fica, Tâmara? Não fica nada. Não é verdade? Aí quando você chega lá, que vai prestar um apoio, uma ajuda, você reforça o ânimo da equipe, você quebra uma possível barreira para atender as pessoas, né? Ai, que coisa. Então, essas coisas têm que ser comemoradas, sabe? Porque, deixa eu usar uma palavra psicanalítica aqui, minha Tâmara querida. Olha para mim. Vou até tirar meu óculos para tu me olhar direitinho. Tâmara, quando você faz isso, usando uma linguagem freudiana bem clássica, você está impulsionando a energia de Eros. Quando você olha nessa mesma época, minha querida Tâmara, para o presidente da República e para seus seguidores, o comportamento deles é de uma pulsão de morte. É de pulsão de morte, sabe? Que parece que eles, inclusive, se oferecem para uma imolação, uma autoimolação sem sentido. Um gosto algo perverso pela morte. Principalmente dos pobres, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das mulheres, dos indígenas, de quilombolas, sabe? Então, não é pouco isso, meu amor. Você está se mexendo, se movendo por uma pulsão de vida contra uma pulsão de morte. Anota isso, viu? E bota isso no memorial. Ah, a gente vai ter que fazer esse memorial, Tâmara. Vai fazer esse memorial e vai mandar uma foto para mim. Tâmara, o memorial ficou pronto, querido. Para todo mundo, quando passar, veja aí, olha. A Covid, essa pandemia não nos imobilizou. Ai, meu Deus, eu fico com vontade de que vocês fiquem falando muito. Fiquem à vontade, viu? Não quero forçar a barra, não, com quem não se sentir à vontade para falar. Mas, se quiser. Boa noite. Eu Boa sou noite. Ana Beatriz, aluna de farmácia da Univas, no período, e sou do PET Saúde, do GT de Santa Maria. A gente falando do corona, dessa situação de pandemia, como a saúde pública está sendo encarada, e como a gente que, no caso, estamos trabalhando, né, de certa forma,
com o pessoal da atenção básica por meio do PET e como a gente vai trabalhar no futuro quando a gente se inserir como profissional no sistema de saúde. Eu penso muito em como o coronavírus, essa situação toda, vai mudar o jeito de eu vivenciar a prática da minha profissão, porque vai ser um contexto totalmente diferente do que a gente era acostumado, e eu acho que não tem como ser o mesmo. A gente vai sair dessa pandemia com um olhar muito diferente, um olhar que a gente não esperava, com a atenção que a gente não aprende a ter, devido a uma situação totalmente extrema que a gente está passando. E eu acho que a importância da gente estar conversando sobre isso aqui nesse espaço é que a gente se fortalece, né? A gente está enfrentando um momento político muito complicado, de muito ataque ao Sistema Único de Saúde, já vem há um bom tempo, e aí a situação da pandemia, e a gente se vê perdido, mas com esperança, né? As atividades, né, de Santa Maria, que é a UBS que a gente desenvolve as atividades, ainda estão funcionando plenamente, e a gente não está podendo diretamente se inserir no território como a gente estava fazendo há algum tempo atrás, como a professora Bárbara falou, que a gente estava fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse vínculo, e aí a pandemia mudou totalmente a forma da gente encarar esse vínculo, essa nossa interação, esse nosso impacto. E aí a gente tem que pensar em alternativas. Eu acho que a gente está se provando, se desenvolvendo profissionais mais humanos, criativos, e que a gente precisa se jogar, né? Com toda essa situação, eu acho que a gente muda completamente a nossa maneira de ver e lidar com a saúde, principalmente a saúde pública, vendo a sua grande importância, né? Ai, que coisa linda, né? Olha o que você falou. Repete teu nome, querida. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Olha o que tu falou, Ana. Em pleno processo de pandemia, eu mudei a mim mesma e estou sentindo que serei uma profissional cada vez mais humana. Deus do céu! Sem palavras, querida. Sem palavras, sem palavras. Sem Obrigada. palavras. Fico tímida. Vocês são ótimos. Sem palavras. Mas é justamente isso, linda, porque quando a gente. Olha, eu não estou fazendo crítica barata, vocês já perceberam isso, fútil ao governo federal. Mas olha as expressões do presidente. Ele está chegando no ponto de ser a caricatura de si mesmo. Como, sabe, deixando aquelas expressões mais humanas para uma expressão de coisa, como se fosse uma máquina. Tá entendendo? Enquanto isso, aí você está dizendo assim, a dor do outro, aprender com, estar vivenciando essa situação, está me moldando a ser mais humana. Porque a nossa humanidade não está dada de uma vez por todas. A nossa humanidade é algo a ser trabalhada, desenvolvida. Ai. Ô, Bárbara, que presente para tu, hein? Que presente para nós, amiga. A gente está vivo.
É, E a gente vai combinar de não morrer, como diz Conceição. pois é, eu acho que a gente está começando a se organizar para terminar, né, Acho, Bárbara? acho que sim, em função do tempo que a gente combinou. Vou fazer às vezes de dar, enfim, de, gente, agradecer e abraçar você para te dar também a oportunidade de se despedir temporariamente, porque eu já tive uma ideia do retorno, já digo, né? Assim, são 3 noites de segunda-feira, Itamar, que você generosamente dispôs para estar com a gente. Eu acho que cada noite teve um tempero muito especial. Eu, particularmente, aprendi muito, inclusive no modo de você se despejar para a gente. Assim, foi muito importante sentir tua presença desse modo. Eu acho que nisso tem algo pedagógico também, sabe? Para a gente aprender esse seu jeitinho de dizer. Vou tirar meus óculos para vocês olharem aqui, ó, nos meus olhos. Eu acho que, além do conteúdo precioso, né, da análise de conjuntura, o afunilamento para a atenção primária e hoje um pouco da potência de uma ferramenta política como é a residência, né, em saúde. Acho que foram 3 noites assim incríveis, realmente. A gente vai fazer todo o esforço, né, Tan, para deixar esses 3 momentos registrados lá no canal. E aí eu queria ser bem breve, só para tentar fazer uma costura aqui. Quando a gente buscou você, eu que fiz a conversa inicial, né, depois de ter conversado com a turma do Observatório. E você fez uma frase que eu registrei e acho que já até falei em uma dessas noites, mas tudo bem, vou me repetir, porque eu achei essa frase belíssima. A gente só tem mesmo um ao outro. Eu acho que essa frase é a tua cara, né? Você já esteve aqui nesse pedaço do sertão outras vezes, pelo VSUS, mais recentemente pelo Congrefó, e é sempre essa generosidade que se destaca e esse vigor. Você tem um vigor no modo de se relacionar com a gente que deixa uma marca que é impossível não conquistar, Itamar. Uhum. Então, em nome do grupo, eu agradeço você ter topado, você reconhecer a vida que tem aqui. Você brincou com ele, jogou no sentido de fazer improviso com esse título, né? Convida. E você veio ativar. Quando a gente fez o convite a você, a gente queria isso mesmo, que você ajudasse a ativar em nós essa vida que pulsa e pulsa. Esse sertão tem uma potência, sabe? É muita gente bonita. Você viu aí, né? O povo falando. Lindo, lindo, Então, lindo. assim, agradecer muito você poder estar trocando vida com a gente. Outra frase sua que eu vou destacar, que eu acho que realmente foi uma coisa que impactou. O ódio contra o SUS tem raízes no período da escravidão. E acho que com essa sua frase, você faz com que a gente pense na importância de retomar a nossa história. Não tem como seguir para frente sem retomar a história e, de algum modo, criar outros rumos que deem a possibilidade de escrever de modo diferente, né, as relações que temos aqui nesse país, entre as várias gentes que o compõem. Então, eu vou fechar dizendo assim, graças à La Vida que pôs você no meio de nós, viu? Muito obrigada. Acho que tudo que foi discutido aqui nessas 3 noites foi discutido com muito sentimento. É a tua cara, integrar um corpo vivo que sente, né?
Eu diria isso. A ideia que eu tive é que a gente, mais para frente, marque um momento em que todo mundo possa contar das estratégias de resistência, Isso, sabe? isso. Todo mundo aqui trabalha em alguma medida com portfólios. Então, eu já faço uma provocação para todo mundo fazer o registro assim desses encontros, ou quem participou só hoje, enfim, de modo que a gente depois possa contar para você. No encontro mais para frente, que a gente não vai, claro, fechar a data, deixa a vida acontecer. Se todo mundo topar, tá bom? E aí, deixo para você fazer as palavras finais. Não sei se alguém mais quer complementar. Eu escolhi para me despedir no dia de hoje, como você falou, lendo mais um trechozinho aqui desse livro de Conceição de Evaristo, Olhos d'Água. E com esse trecho, que está na página 114, vou tentar deixar também ali no chat, eu faço uma homenagem que grande ideia de vocês, a essa grande ideia, né? Projeto com vida. Escuta esse trecho. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida. Mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Com essas palavras de Conceição Evaristo, eu quero agradecer muito, muito a vocês. Um abraço assim apertado, Bárbara, e cada pessoa, inclusive naquelas que não puderam estar presentes hoje. Muito, muito. Hoje, inclusive, eu vesti essa roupa, essa camisa que eu gosto muito, desse tecido que veio da África, lá de Angola, onde meus ancestrais viveram, para marcar a importância que eu dou a esse momento nesse projeto com vida. Um beijo. Um beijo, boa noite, durmam bem, cuidem-se. Obrigada, Itamar. Você está no coração da gente, viu? Você tem casa nesse pedaço do sertão. Um beijo.